Boa noite a todos. É com muito gratidão, mais uma vez, que a gente vai pedir música no Fantástico, viu, Davi? Já terceira aula que a gente tem a honra de ter com o Dr. Davi Retori, que foi nosso preceptor em 2020, e sempre está aqui disposto a ajudar e a ensinar a gente. Então, dando continuidade às nossas aulas da preceptoria, hoje a gente vai ter aula de síndrome cardiorrenal. Obrigado, eu que agradeço o convite. Eu insisto, sempre gosto muito de participar, é sempre para mim muito um crescimento, é sempre bom revisar os assuntos e vocês instigam muita gente, faz a gente estudar bastante. Eu vou apresentar um tema de síndrome cardiorrenal, menos, né, fundamentos, vou apresentar mais um tema específico. Vocês vieram da semana uma semana aí do cadernos de complemento, coisas mais complicadas, síndrome cardiorrenal, mais do dia a dia nosso da nefrologia, uma coisa mais simples. Então, depois de uma semana densa, espero que seja uma aula mais tranquila para vocês. Antes de começar, só uma brincadeirinha, um vídeo de humor, que eu acho que é bem real do que acontece no dia a dia. Wait a second. Who decreased the Lasix dose on this patient? Thomas, was it you? No way, boss. It wasn't me. Who would do that? Patient's in heart failure. Só porque a gente adora arrumar uma tretinha com o pessoal da... Tretinha não, né? Mas que a gente às vezes tem divergências com o pessoal da UTI e da cardio. Eu gosto muito desse vídeo que ele fala que, na verdade, o nefrologista é o cara mais inteligente do hospital. Mas a gente tem, né? É um contato íntimo com os cardiologistas, com os intensivistas. Então, é importante que a gente entra para dar palpite no paciente dos outros. Então, a gente tem que ser um time coeso, a gente tem que concordar com as coisas e ter a melhor evidência para pautar nossas decisões e para justificar as nossas opiniões. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje. Primeira coisa, eu queria pontuar a importância da insuficiência cardíaca e da síndrome cardiorrenal. Então, é de conhecimento de todo mundo que que a insuficiência cardíaca é um problema global de grande impacto. Isso aqui é da Agência Brasil, um órgão governamental, que mostrou que gastos com internações de insuficiência cardíaca podem chegar até 1,4 bilhão. Se a gente for somar isso com absteísmo, com todos os custos envolvidos de 2018 a 2021, isso pode ser 25 bilhões de gastos só com insuficiência cardíaca. Em literatura nos Estados Unidos, eles têm que em 2012 tiveram 30,7 bilhão de gasto com insuficiência cardíaca e que em 2030 isso pode chegar até 70 bilhões. E um dos principais gastos que ele tem, a internação não é assim, não são medicações caríssimas que tem, mas é especialmente com reinternações. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que esses pacientes não reinternem, eles tenham uma alta bem compensadinhos. E aí vamos falar então da fisiopatologia da síndrome cardiorrenal. Esse aqui eu vou deixar uns adesivos. A gente tem muitas fontes de aprender hoje em dia, né? Tem os artigos, tem bons blogs, bons podcasts, bons vídeos no YouTube. Então, eu vou deixar artigos diferentes para aprendedores diferentes, né? Então, esse aqui é o adesivo Eu Gosto de Guidelines. Esse aqui é o guideline mais completo de síndrome cardiorrenal, é da AHA, publicado agora em 2019. E nesse artigo ele faz aquela divisão da síndrome cardiorrenal em síndrome cardiorrenal tipo 1, uma insuficiência cardíaca resultando em uma lesão renal aguda, tipo 2, uma insuficiência cardíaca crônica produzindo uma doença renal crônica, tipo 3, uma lesão renal aguda fazendo hipervolemia e fazendo uma insuficiência cardíaca aguda, a tipo 4, uma doença renal crônica, hipervolemia crônica, estado urêmico fazendo insuficiência cardíaca crônica, e a tipo 5, quando aparece alguém bate nos dois, uma amiloidose, sepsis e etc.
Essa é uma tentativa de fazer uma divisão didática do que estaria começando primeiro, mas de verdade que a síndrome cardiorrenal tem uma fisiopatologia bastante complexa, multifatorial e interdependente. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tenta falar quem que veio primeiro, mas é difícil. Mas tem 3 grandes pilares, que são falta de bomba, então redução de perfusão, venocongestão e ativação neurohormonal, inflamação e disfunção endotelial. E aí, já que a gente é uma aula de cardiorrenal, vamos transferir o pensamento um pouco do cardiologista para o rim. A taxa de filtração glomerular, a gente tem, né, quando vai falar de filtração glomerular, a gente tem a arteriolar aferente, e aí tem a pressão hidrostática da arteriola aferente, que vai fazer expulsar a ultrafiltrada aqui para o espaço urinário. Então, eu tenho uma pré-carga, né, como se fosse uma pré-carga glomerular, que vai determinar a taxa de filtração glomerular, mas a gente também tem uma pós-carga em arteriola eferente. Então, o que vai ocasionar a pré-carga no nosso glomérulo seria uma falta de bomba, então se eu não consigo levar sangue de maneira adequada, não consigo fazer taxa de filtração glomerular por redução de pré-carga, e se eu tenho venocongestão, eu tenho alteração da pressão intraglomerular, eu tenho aumento da pós-carga glomerular. Só fazendo uma brincadeirinha com o que acontece no coração. E o que a gente viu no ADERE é um estudo populacional enorme de 2003, já antiguinho, é que os pacientes que têm síndrome cardiorrenal, a incidência é igual entre aqueles com insuficiência cardíaca de fração reduzida com aqueles de fração de ejeção preservada. Então, não é tanto a pré-carga, não é tanto não chegar sangue, mas muito mais a pós-carga, que é um determinante de levar a piora de função renal na insuficiência cardíaca. Então, não precisa ter o paciente não precisa ter fração de ejeção reduzida, não precisa estar com pressão baixa, mal perfundido, para fazer uma síndrome cardiorrenal. Precisa muito mais estar congesto. Se o rim não sente tanto a pré-carga, outros lugares do nosso corpo sentem, principalmente os baroreceptores. A gente tem o vago, o glossofaríngeo, receptores carotídeos, que são receptores de pressão. Quando eles sentem que está faltando um pouquinho de pressão, a gente tem aumento de liberação de ADH, que a gente sabe vai lá agir na aquaporina e aumentar a absorção de água no túbulo distal, e a gente tem a ativação do simpático com vasoconstrição. A gente também tem, por falta de perfusão, por redução de bomba, um estímulo humoral com liberação de interleucina, TNF-alfa, que vai promover alteração endotelial do coração, do rim e periférico. Então, a gente tem vasoconstrição por conta de simpático, a gente tem aumento do ADH e retenção de água, então a gente tem um aumento do mecanismo de venocongestão. No rim, no néfron, a gente tem uma área muito especial aqui, que é o aparelho justaglomerular. Então, tem a artéria aferente, a eferente, a mácula densa aqui no meio o túbulo distal, e a gente tem a mácula densa olhando para essas 3 coisas ao mesmo tempo. Quando a gente tem, então, redução da pré-carga, que talvez não seja tão importante, mas principalmente aumento da pós-carga por congestão, a gente, então, vai ter redução de filtração glomerular. Se eu estou filtrando menos, chega menos sódio no túbulo contorcido distal. Esse aparelho aqui, a mácula densa, olha para o túbulo e fala, ué, por que está vindo tanto pouco sal? Estou desidratado. O que ele faz? Aumenta a liberação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta a vasoconstrição local, aumenta a reabsorção de água e sódio e piora essa questão de venocongestão. Além disso, talvez exista também uma pós-carga macrovascular. A gente tem nesse estudo aqui, eles avaliaram pressão intraabdominal de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. E a gente viu que aqueles que tinham uma pressão, uma PIA maior do que 8 milímetros de mercúrio, tinham uma creatinina maior, com relevância estatística, do que aqueles que tinham uma PIA menor do que 8 milímetros de mercúrio. E não estamos nem falando de hipertensão, né, maior do que 20, ou uma PIA maior do que 12, que outros autores colocam. Pequenas PIAs já promovem alteração de creatinina.
Possivelmente, né, essa ascite que o paciente tenha faça também pressão em cima das veias e altere um pouquinho essa questão da venocongestão que já está acontecendo por outros mecanismos. Então, resumindo, eu tenho menos bomba, meus barorreceptores ativam a DH e simpático, retenção de água e congestão e vasoconstrição, aumenta a minha pós-carga renal, a mácula densa fala, ué, estou desidratado, aumenta a liberação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mais vasoconstrição e mais retenção de água e sal, e aí eu tenho, então, mais venocongestão e mais pós-carga renal, que é um dos principais mecanismos. Posso provar isso? A gente provou. Nesse estudo aqui de 2009, eles avaliaram PVC, pressão venosa central, dos pacientes que estavam com insuficiência cardíaca descompensada, e a gente viu que quanto maior a PVC do paciente, menor a taxa, proporcionalmente menor a taxa de filtração glomerular dele. Quando a gente adequava isso para o índice cardíaco, então, na linha sólida, essa linha aqui, com índice cardíaco menor do que 2,5, a linha tracejada de 2,5 a 3,2 e a linha pontilhada maior que 3,2, então índices cardíacos diferentes, independente do índice cardíaco, se eu aumentava a minha PVC, a minha taxa de filtração glomerular caía num ponto que tanto fazia quanto que estava meu índice cardíaco, a minha taxa de filtração glomerular ia cair por igual. Joia? Beleza. Se é muita coisa acontecendo, muita coisa biomolecular, como é que são formas da gente monitorar o que está acontecendo no paciente que tem síndrome cardiorrenal? Claro, a clínica soberana é a principal coisa que a gente, né? A primeira coisa que a gente usa na avaliação. Então, olhar a beira-leito do paciente, urgência jugular, edema de membros inferiores. A gente avalia se o paciente está tendo um tratamento de desinchar, né, de descongestão adequada, fazendo balanço hídrico, pesando diariamente o paciente, isso é fundamental. Mas a avaliação clínica tem variação entre observadores, ela tem eventualmente algumas falhas. Esse estudo aqui de 2015, eles compararam, viram 3 estudos de diurético terapia em cardiorrenal, o DOSE, que é o mais famoso, o ESCAPE e o PAIN, eu vou falar mais para frente do DOSE, e o que eles viram é que havia um bias, uma diferença entre o balanço hídrico que o paciente fechava e o peso que ele perdia até de 0,7 a 2,1. Então, o paciente às vezes perdia muito mais líquido do que perdia de peso no final do dia. Então, talvez, apesar das avaliações clínicas serem fundamentais, elas têm algumas falhas. E o que a gente pode fazer para mitigá-las? Esse aqui é o selo Eu Gosto de Guidelines, esse aqui é a recomendação do manejo de ciência cardíaca da ARRA, mais recente um pouquinho. E aí, apesar do ESCAPE, que é um estudo que eu mostrei lá anterior, que avaliou pressão venosa central, ter mostrado que não fez diferença em prognóstico eu avaliar a PVC dos pacientes, assim, não foi um negócio que fez diferença em desfecho duro, eles colocam que, principalmente paciente em terapia intensiva, paciente precisando de onotrópico, piorando função renal, avaliar a PVC pode me ajudar a guiar, a entender o que está acontecendo. O paciente está menos bombo, o paciente está mais congesto. Então, apesar de não ter diferença em desfecho duro, a monitorização hemodinâmica, em alguns casos, pode ser útil. E o paciente que está na enfermaria, que às vezes é difícil conseguir uma PVC ou não é proporcional ao leito que ele está. Uma coisa que a gente pode usar é o ultrassom beira-leito. Existe o Venous Congestion Evaluation Using Ultrassom, o protocolo VEXUS. Esse site aqui, o POCO 111, é um site que ensina bastante dicas assim de ultrassom beira-leito, é muito interessante. E nesse QR Code aqui tem um link de um vídeo no YouTube de um carinha ensinando a fazer o protocolo VEXUS, tá? Não vou entrar muito no mérito de como faz o ultrassom, tem esses 2 links, mas vou apresentar o que é o protocolo. A gente faz ultrassom Doppler de veia cava, de veias hepáticas, de veia porta e de veia renal, e aí através da avaliação desses 4 sítios, né, desses 4 Dopplers,
a gente vai avaliando como o paciente está respondendo, sabendo que a alteração de congestão em veia renal é aquele que tem mais relação com piora de função renal na insuficiência cardíaca descompensada. Então, é um jeito da gente avaliar nosso paciente, além de clinicamente. Medida de PVC, ultrassom beira-leito, protocolo Vexus. Outra maneira que a gente pode avaliar, não amplamente disponível, mas interessante, é a bioimpedância. Então, passa uma corrente elétrica de baixa voltagem e a gente determina o quanto o paciente tem de massa magra, o quanto que tem de líquido. Nesse estudo aqui, eles avaliaram, fizeram bioimpedância diária nos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada e viram que aqueles que... E viram que aqueles que a gente guiou a descongestão, a dose de diurético, a perda de peso por bioimpedância, eles perderam mais peso de maneira efetiva, reduziram mais peso e tiveram menos internação. Então, é uma outra maneira da gente avaliar. Só lembrando que os pacientes com insuficiência cardíaca, muitas das vezes, eles têm dispositivos tipo marca-passo. E como a bioimpedância passa uma corrente elétrica, paciente com marca-passo não pode fazer BIA. Isso, às vezes, nos nossos pacientes doentes renais crônicos sem insuficiência cardíaca é relevante também. E os outros biomarcadores, exames de sangue, né? Os cardiologistas gostam muito da troponina e da BNP para avaliar o que está acontecendo no coração, né? O BNP, acho que todo mundo, não sei se o professor Sérgio Stella continua gostando muito do BNP, mas ele sempre conversava com a gente sobre o BNP. Ele é produzido pelo cardiomiócito, por estiramento da parede cardíaca, e ele tem sim função fisiológica, né? Ele promove vasodilatação renal e inibe o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, ele aumenta a taxa de filtração glomerular, aumenta a diurese e aumenta a natriurese. Então, o BNP é um cara legal na insuficiência cardíaca. Então, ele tem uma ação fisiológica que faz sentido. Vou falar mais para frente, a gente até tentou usar o BNP como um tratamento da insuficiência cardíaca descompensada, pena que não deu certo. Só que o BNP também, nos nossos pacientes, a gente tem que ter alguns cuidados. Esse estudo aqui, muito elegante, eles pegaram pacientes que iam fazer arteriografia renal, cateterizavam a artéria renal, cateterizavam a veia renal, dosavam BNP na artéria e na veia renal. Muito doido, né? E aí o que eles viram é que você tinha um clearance renal de BNP, tinha mais BNP na artéria do que na veia. Então, quer dizer, se minha taxa de filtração glomerular reduz, é possível que, por eu ter clearance de BNP, meu BNP suba, não porque eu estou tendo mais estiramento de fibra cardíaca, mas porque eu estou tendo menos filtração do BNP. E aí, esse outro estudo aqui, mais recente, de 2022, viu que até 40% dos pacientes com doença renal crônica têm valores alterados de BNP, e quando você vai para níveis de taxa de filtração glomerular menores, isso chega até 88%. Então, a gente tem que tomar cuidado com o BNP, porque tem pontos de corte diferentes. Então, a gente tem que individualizar, ter atenção. Esse outro estudo canadense, eles já tentaram achar um ponto de corte para cada taxa de filtração. Achei bem interessante. Eles dividiram por taxa de filtração glomerular e por proteinúria, e aí você vê, né? O BNP em quem tem taxa de filtração glomerular maior que 30 e não tem proteinúria é 237 a média. Nos pacientes com taxa de filtração glomerular reduzida e proteinúria, isso aumenta 6 vezes. A troponina, aqueles que têm no terceiro tertil, também, 1/5 dos pacientes com disfunção renal leve tem troponina alterada. E quem tem disfunção renal mais grave, até metade dos pacientes. Então, é interessante a gente individualizar, e é interessante também, às vezes, ter uma tropa, um BNP basal do seu paciente, para saber o quanto que está subindo e o quanto que está descendo. Isso também é relevante, que não raras vezes, pacientes em diálise, doentes renais crônicos, passaram no cardiologista, tinha um BNP um pouquinho mais aumentado, o cardiologista falou, não, acho que visa o seu nefro para aumentar o F sua, você está muito inchado, está com o BNP muito alto. E às vezes eu sei que não, a pressão dele tá boa, ele fez bioimpedância, ele não aguenta tirar mais que isso, eu sei que aquele BNP tá bom para ele. Então a gente deve individualizar o BNP para o nosso paciente com muito cuidado, tá? Mas apesar de ter um clearance renal, a gente também sabe que quanto maior o BNP e maior a troponina, maior chance de insuficiência cardíaca, maior chance de fibrilação atrial, de progressão para doença renal crônica e morte nos pacientes doentes renais crônicos.
Esse Visual Strat é do blog da JKD. Eles têm um negócio chamado Math Madness, é bem interessante. As universidades lá, cada um tem um assunto, e eles fazem um artigo sobre o assunto, assim, uma coisa bem blog, assim mesmo, bem gostosinha de ler. E aí eles disputam como se fossem playoffs de basquete, qual que ficou mais legal, e aí esse é o estímulo para eles fazerem um texto legal, assim, ganhar, que é maneiro. E tem textos muito bons, visual strats muito bons, então para quem é blogueirinha, adora blogs, é um lugar muito bom para ler leituras mais leves e muito bem feitas. Então, os biomarcadores cardíacos no doente renal crônico, TROP e BNP, serve, mas deve ser visto com muito cuidado, porque provavelmente estará alterado quanto menor a taxa de filtração glomerular e maior a proteinúria. Sempre, aguardamos mais estudos para trazer quanto que é o BNP melhor certo para cada taxa de filtração glomerular. Enquanto isso, é bom ter o ABNP e a troponina mais ou menos de base do seu paciente. E aí vamos falar dos biomarcadores renais. Então, vou dar um caso clínico aí, bem da nossa rotina, dona Ana Zarcada, 62 anos, hipertensa diabética, tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Internou por edema de membro inferior, piora da falta de ar, apesar de ter aumentado o diurética via oral. Está recebendo lá agora na internação furosemida uma ampola de 6 em 6. Chegou com a creatinina de 1,4, ontem estava 1,6, hoje 1,9, chamaram a nefro por piora de função renal. Ela até falou, você foi falar com ela lá, conheceu ela hoje, falou, não, eu tô menos inchadinha assim, mas ainda está presinha lá no catéter de O2. E aí, qual que é a tua conduta? Reduz a furo? Para de pisar no rim dela? Ou calma, tá tudo bem, segue firme no plano, é isso que a gente quer. Esse aqui é uma reanálise do 12, que é esse estudo de diurético que eu vou falar mais para frente. Interessantíssimo que a gente viu no 12 que aqueles pacientes que pioraram função renal foram aqueles que tiveram mais rápido melhora dos sintomas e mais rápido deshospitalização e menos rehospitalização. Então, talvez nesse síndrome cardiorrenal, piorar a creatinina não seja de todo mal. Porque a creatinina é meio atrasadinha. Então, o que a gente está olhando a creatinina, a gente está olhando 2 dias atrás. Não necessariamente está representando aquilo que está acontecendo hoje. Outra coisa é que, será que como eu estou reduzindo o líquido, eu estou só concentrando naturalmente essa creatinina? Não é que eu estou piorando função renal, eu só estou concentrando creatinina? Essa é uma coisa que muito provavelmente aconteça, e alguns autores dosaram, então, biomarcadores de lesão tubular nesses pacientes que estavam piorando função renal durante terapia descongestiva na insuficiência cardíaca. E o que a gente viu é que nesses pacientes a gente não teve alteração de NGAL nem de KIN1. Então, não parece ter lesão tubular. É um estudo pequeno, e aí deixo aqui de sugestão também para quem quiser embrenhar mais por esse assunto. Esse é um canal do YouTube do Ronco, do professor Ronco, um italiano que manja tudo, uma das grandes referências de agudo. Ele dá um congresso só de lesão renal aguda em Vicenza, na cidade da universidade que ele trabalha, e os congressos antigos dele ficam disponíveis online, tem bastante assunto de agudo. Então, quem quiser, às vezes, estudar agudo é um canal muito bom, tem aulas muito boas com grandes nomes da nefrologia, e aí tem essa aula do Casori, quem quiser ver sobre isso. É muito interessante, ele comenta, inclusive, sobre esse estudo que eu estou falando, para você que gosta de YouTube e podcasts. Mas apesar, então, dos biomarcadores serem uma coisa interessante para a gente entender o que está acontecendo, eles ainda não são completamente recomendados na nossa prática rotineira, porque são poucos estudos, ainda um pouquinho conflitantes. Para quem está sempre de plantão e gosta de um resumo atualizado, desculpa, esse aqui é um artigo de síndrome cardiorrenal muito bom, assim, 4, 5 páginas, fala de todos os assuntos de maneira bem, bem direta e sucinta. Então, esse aqui é muito bom para ler, para ter guardadinho. Jóia. Então, falamos da importância, falamos da fisiopatologia, do porquê que o paciente tem síndrome cardiorrenal, falamos de algumas maneiras de monitorizar o que está acontecendo clinicamente, com PVC, com ultrassom, com BIA, VA-TROP e VO-BNP, e acompanhamento da creatinina, e que talvez a creatinina subir não seja tão ruim, e talvez um papel aí no futuro dos biomarcadores para a gente ter tranquilidade nisso.
Aí vamos falar do mais importante, que é o tratamento da síndrome cardiorrenal, e falar do tratamento farmacológico. Se a gente falou que o problema é congestão, o que a gente precisa fazer é desinchar o paciente, é tirar líquido do paciente. Esse aqui é a leitura obrigatória de todo residente da nefro, tratamento diurético na insuficiência cardíaca, um artigo do New England, 2017, tem um visual muito bonito e uma explicação dos diuréticos muito boas. E a gente tem as nossas classes de diurético, né? Os diuréticos de alça, a furosemida, que a gente está acostumado, mas bom saber que existe a bumetamina e a torazemida. Os diuréticos tiazídicos ou tiazídicos-like, a hidroclorotiazida, clortalidona e indapamina. Os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, a espiro, o eplerenone e agora o queridinho finerenone. A gente tem os bloqueadores do ENaC, a amilorida, que no Brasil é comercializada junto com a hidroclorotiazida e o triamtereno. Os antagonistas do ADH, o tolvaptan e o conaviptan. Os inibidores da anidrase carbônica, a acetazolamida. Os inibidores da CLT2 são remédios para o diabetes, mas a gente sabe que eles têm um efeito natriurético e diurético, a ENPA, a CAMA e a DAPA. E os inibidores da nipresilina, o sacubitril. Então, a gente tem um arsenal de remédios que a gente pode usar para desinchar o paciente, mas a gente sabe que o melhor deles para desinchar são os diuréticos de alça, e o que a gente mais usa é a furosemida. Essa não é uma aula de diurético, a Fernanda Badiani tem a melhor aula de diurético de todos os tempos, mas não dá para falar de síndrome cardiorrenal sem pincelar algumas coisas de diurético, então eu vou me ousar aqui, tá? A furosemida, ela anda no nosso organismo 91 a 99% ligada à albumina, então ela está lá passeando. Se o paciente tem albumina baixa, essa albumina vai espalhar pelos tecidos e não vai circular no sangue, então é um problema. Ela é absorvida no estômago e no duodeno, quando tomada via oral. Se o paciente está com edema de alça, a absorção é mais lenta e não faz um pico de ação, que é um problema, que eu vou falar mais para frente. Quando o paciente toma por comprimido a furosemida, ela começa a ter ação em 1 hora, em EV em 5 minutos. A meia-vida da oral é de 6 horas, a de EV é de 2 horas. E a biodisponibilidade, principalmente da oral, varia muito por conta da absorção e uma primeira metabolização hepática. A bumetamina e a torazemida são dois outros diuréticos de alça, ainda não amplamente disponíveis, um pouco mais caros, mas que têm uma disponibilidade, uma biodisponibilidade em um período de ação muito maior. Então, talvez no futuro a nossa querida furosemida seja substituída por diurético de alças, entre aspas, melhores. A furosemida vem andando aqui pela alça aferente ligada à albumina. Se ela está ligada à albumina, ela não cai aqui no espaço urinário nem no túbulo proximal, ela vai embora na alça eferente. E aí, passeando pelo sangue, uma hora ela vai chegar aqui na vasa reta, né? Aqui, a ureia, o sódio, eventualmente é absorvido na célula tubular e entra na vasa reta, e o contrário também tem coisas que são secretadas. A furosemida, então, é secretada no túbulo proximal. Esses canais aqui, por onde ela ser secretada, ela pode ter disputa. Anti-inflamatórios, ureia, disputam esses canais aqui e impedem a furosemida de ser secretada. Uma vez secretada, ela cai, então, no túbulo proximal e vai agir aqui na alça ascendente de Henle no canal sódio-potássio 2-cloros. Tem canal sódio-potássio 2-cloros em tudo que é tecido do nosso organismo. Em musculatura lisa, ele faz vasodilatação. No ouvido, tem ototoxicidade, isso depende muito da velocidade da dose, não tanto da quantidade. E também tem sódio-potássio 2-cloros na mácula densa e age um pouquinho no sistema renina-angiotensina-aldosterona também. Uma vez que eu bloqueio um canal de sódio, potássio e cloro, eu não tenho absorção de sódio, meu sódio vai embora e aí eu tenho natriurese e a excreção desse excesso de sal. Além disso, a alça de Henle é uma região muito importante na concentração medular. Então, essa região aqui da alça de Henle, ela é hipermeável à água, a gente absorve sal, a medula fica hiperconcentrada. Daí, meu ultrafiltrado vai aqui para o túbulo distal, para o túbulo coletor. Aqui, age o ADH que vai abrir, vai colocar aquaporina nas células e aí a água passa livremente, porque aqui está mais concentrado do que aqui, a água passa livremente. No paciente que está tomando furosemida, ele absorve menos sódio, a medula fica hipotônica. Quando o ADH abre a portinha, não vai entrar tanta água, porque aqui não está tão hipertônico.
Então, eu tenho menor absorção de sal e natriurese, e a menor absorção de sal também faz um menor gradiente de concentração medular, e aí maior excreção de água, certo? É assim que a furosemida age. Outras coisas que ela faz. Quando a gente absorve sódio, potássio e cloro, isso daqui dá um potencial de ação e eu tenho uma absorção paracelular, não é dentro da célula, é entre as células, de magnésio e cálcio. Então, quando eu não absorvo, eu não faço esse potencial de ação, magnésio e cálcio não são absorvidos, então por isso que eu tenho uma excreção um pouquinho maior de magnésio e cálcio. Quando eu não absorvo o sódio aqui na alça de Henle, é ofertado mais sódio no túbulo distal. Túbulo distal, falei, pá, minha função, desde que os homens vivem na terra e não mais dentro da água, é segurar água e sal. Então, ele vai puxar esse sal que a alça de Henle não absorveu, ele vai reabsorver. E aí ele troca esse sódio por hidrogênio ou por H+, ou potássio. Então, alguns efeitos colaterais do diurético pode ser aumentar a hipomagnesemia, mais difícil, mas você tem aumento da excreção de cálcio, hipocalcemia, hipocalemia e alcalose, então, por esse mecanismo do túbulo distal, que é um mecanismo de resistência à furosemida que eu vou explorar mais à frente. Joia. E por que que o meu diurético pode não funcionar? Por que que o paciente que está tomando a furosemida dele em casa agora não está mais funcionando? Ou por que que aquele que eu estou dando furosemida internado não está resolvendo? Ou eu não estou conseguindo atingir um nível de ação, minha furosemida que eu estou dando não está sendo suficiente, ou eu estou tendo mecanismos compensatórios atrapalhando a minha furosemida, certo? Esse aqui é um outro do NephMeds, muito da hora. Então, quais são as roadblocks, né? O caminho, algumas coisas que podem atrapalhar a absorção, fazer resistência ao diurético. Então, uma absorção reduzida. Então, se eu tenho edema de alça, ou tomo um comprimido com alimentação, eu vou ter uma absorção mais lenta e não faço pico. 2, hipoalbuminemia. Se a furosemida não está ligada à albumina, ela se perde pelos tecidos. Aspas. O paciente nefrótico, ele tem albumina dentro do tubo. Então, às vezes, a albumina está na vasa reta, é secretada para dentro da célula tubular, daí é secretada para dentro do tubo. Aí ela ia fazer efeito lá, só que ela encontra uma albumina. Falou, oi, amor, gruda na albumina e vai embora no xixi. Então, esse é um mecanismo pior ainda de mais resistência no paciente nefrótico. Se não chega sangue no meu rim, não chega furosemida no meu rim. Então, os pacientes que estão mal perfundidos não vai chegar tanta furosemida. Se eu não tenho túbulo proximal funcionante, eu tenho menos secreção de furosemida. Então, pacientes com taxa de filtração glomerular reduzida, eu não vou precisar de mais dose de furosemida para ela ter ação. E aquilo que eu falei, ela é secretada no túbulo proximal, ela disputa com ureia e anti-inflamatórios. Então, esses são alguns mecanismos da furosemida não chegar com aquela ação que a gente precisa. E sobre o nível de ação, todas as medicações, e a furosemida não é diferente, elas têm um nível de ação, então eu tenho que ter um tanto de nível sérico para ela começar a agir, e tem um nível teto, um nível que a partir daqui não adianta mais eu dar. Então, só um parênteses, eu estou dando furosemida em bomba 20 ml hora, o paciente urinou 200 ml. Eu aumentei para 30 ml hora e ele urinou 200 ml. Vai adiantar aumentar para 40 ml hora? Não, atingir o nível teto. A partir daqui não vai resolver, certo? E os pacientes, então, com doença renal crônica, por menor massa glomerular e com insuficiência cardíaca, por redução de perfusão, por venocongestão, eles têm a linha de ação deslocada para a direita. Eu preciso de maiores doses para conseguir que a furosemida faça efeito. E aí, aqui é a diferença do paciente que está tomando a furosemida via oral, que a absorção é mais lenta e não faz pico, especialmente se edema de alça, com a furosemida EV, que aí faz um pico e um nível de ação. Então, por isso que às vezes o paciente está tomando furosemida via oral, não vai fazer mais efeito, eu mudo para EV e aí sim ele começa a urinar. Joia. Existe uma outra coisa nos diuréticos de alça, que é o fenômeno de frenagem. Que é isso? Eu dou a furosemida para o meu paciente. Aqui é o quanto que ele está excretando de sódio na urina e aqui é o tempo. Então, eu dei a furosemida, aumento na natriurese. Na hora que a furosemida para de fazer efeito,
o meu corpo fala, eita, tô perdendo sal, eu não nasci para perder, eu tenho que reabsorver. E aí ele aumenta o sistema, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e o período depois da ação da furosemida, eu tenho uma maior avidez a água e sal. E aí eu tenho uma menor excreção de sódio. Aí eu vou lá e dou furosemida. Só que aí depois eu vou lá e diminuo a minha excreção. Então, às vezes, dependendo, por conta do mecanismo de frenagem, eu fico no 0 a 0 quando dou furosemida. Às vezes eu posso até, em alguns casos, piorar o edema ou aumentar a absorção de água e sal num paciente que está tomando furosemida, que é muito curioso. O que que eu faço para tentar minimizar o efeito de frenagem? Ou aumento dose, para ficar com a dose mais alta, ou especialmente aumento frequência da tomada da furosemida, para que eu minimize esses períodos sem ação e hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, esse é o fenômeno de frenagem, em inglês eles põem braking, né, de frenagem. Apesar de, com certeza, o fenômeno de frenagem existir, esses autores avaliaram o fenômeno de frenagem nos pacientes com insuficiência cardíaca. E aí o que a gente vê é que, apesar de, no paciente sem insuficiência cardíaca acontecer, eu dou diurético, aumenta a natriurese e depois eu reduzo, no paciente com insuficiência cardíaca, depois de uma dose de diurética, não tem uma grande redução na excreção de sódio. Muito provavelmente o que os autores falam é que talvez eu já esteja com a minha avidez, com o meu sistema renina-angiotensina no talo, e não vai ser a furosemida que vai fazer ele mais hiperativar. Ele já está hiperativado. Então, talvez na insuficiência cardíaca o fenômeno braking não aconteça por conta da furosemida, ele está acontecendo o tempo todo. Joia. Dá para predizer se a minha furosemida vai funcionar? Um jeito que a gente pode ver se vai dar certo a dose que eu estou dando é olhar se o paciente está tendo natriurese, né? Então, esse aqui é daquele artigo do New England de diurético na insuficiência cardíaca que eles falam. Para você guiar o aumento de dose, alguns estudos mostraram que coletar um sódio urinário em amostra isolada, aqueles que tiveram menos do que 50 a 60 milimols litro de sódio está associado com baixa resposta à furosemida. Então, talvez esse cara aqui seja o cara que não vai responder muito bem à furosemida. A gente, acho que a maioria dos residentes está meio que acostumadinho com isso desde o D0 da residência, com o teste de estresse de furosemida, que a gente avalia a diurese. Mas eu posso avaliar também a natriurese. Esses outros autores, muito interessante, aqui em 2021, eles dividiram, eles faziam furosemida e tentaram e fizeram uma equação para predizer o quanto que o paciente ia urinar em 6 horas. Dividiram, então, os pacientes, depois da furo, nos mal respondedores, aqueles que fariam menos que 50 milimol de sódio na urina, subótimo, menos do que 100, ou excelente, mais do que 150. Então, nesse estudo, eles fizeram 638 doses de diurético, pegavam uma urina 2 horas depois do diurético, e aí eles viam quanto que o paciente tinha de sódio na urina e quanto depois o paciente tinha de sódio na urina depois de 6 horas e quanto que eles tinham de volume urinário e fizeram essa equação para predizer uma urina 2 horas depois, quanto que ele vai urinar em 6 horas. Então, eu peguei aqui essa equação, brinquei, peguei um paciente homem, 65 anos, 82 quilos, 1,68 m, estava com uma creatinina de 2,1, uma taxa de filtração glomerular de 32, sódio urinário dele foi bom, urinou 159 milimol de sódio na urina naquela 2 horas depois. Nas próximas 6 horas, provavelmente ele vai urinar 178 milimol de sódio, 1 litro e 100 aí de xixi nas próximas 6 horas. Então, uma equação para tentar predizer o quanto que meu paciente vai urinar. Então, naquelas 2 horinhas, eu já posso tentar imaginar quanto que ele vai urinar nas próximas 24 horas, e se eu vou fechar balanço negativo, e o balanço negativo do jeito que eu quero. Então, é um jeito de tentar predizer o quanto que o paciente vai urinar com essa equação. Jóia. E quanto e como eu vou dar minha furosemida? Esse aqui é um site chamado Wiki Journal Club, tem esse logozinho parecido com o da Wikipédia, que os caras fazem resumos de grandes artigos importantes da medicina, e aí vem todo bisuradinho. Então, quem quer às vezes fazer um resumo do artigo, ler um resuminho do artigo, esse aqui é uma fonte muito boa para aquele cara que está sempre de plantão e precisa de um resumo atualizado. Como é que é o DOSE, que é um dos principais estudos em diurético? Foi um estudo duplo cego, 2:2, que eles compararam
um grupo estava recebendo diurético em bolos e um grupo recebendo diurético em bomba de infusão. Então, um ia fazendo lá de 4 em 4, outro grupo ficava em bomba. Desses pacientes também foram randomizados baixa dose. O que era baixa dose de diurético? Pegar a dose que o paciente estava tomando em comprimido e converter para EV. E alta dose. Alta dose era pegar o que ele tomava comprimido, fazer 2 vezes e meia EV, certo? Então, um comprimido de 12 em 12, aumentava para 4 ampolas ou 5 ampolas ao longo do dia. Foram seguidos por 60 dias e o que a gente queria ver era se o paciente tinha melhora de sintoma de 72 horas, alteração de creatinina e depois deshospitalização. O que a gente viu no 12? Aqueles pacientes que fizeram alta dose, 2 vezes e meia a dose em casa, tiveram melhores sintomas, melhor dos sintomas, desincharam melhor do que aqueles que tomaram a dose de diurético convertida para EV. Só que tiveram piora de função renal, mas a gente já discutiu isso. Talvez piorar a função renal não seja uma coisa tão ruim na síndrome cardiorrenal. E fazer diurético em bomba e fazer diurético em bolos não fez diferença no desinchalamento, enquanto que o paciente ia tirar de volume. Esse artigo aqui de 2018, eles revisitaram esse tema e compararam também fazer diurético em bolos contra fazer diurético em bomba de infusão. Aqui eles também não viram diferença estatística, mas eles levantam uma discussão que é muito importante para a prática, que você fazer altas doses repetidas de furosemida pode causar um certo desconforto. Pode, primeiro que, dependendo de onde você está, que a enfermagem normalmente é sobrecarregada, infelizmente. Você deixar a furosemida de 4 em 4 horas, putz, a enfermagem já tem um monte de coisa para fazer, já é uma correria, ainda vai botar ela para fazer 4 em 4 horas. A chance de, às vezes, ela estar ocupado com outras coisas e não conseguir fazer é grande. Outra coisa, às vezes, o cara fala, meu, eu acabei de fazer 4 ampolas de furosemida, vou ter que fazer de novo. Às vezes, quem aplica, quem vai fazer a medicação, fica ansioso e não faz. Ou o colega médico não prescreve, porque ele acha muito. Então, tanto faz dar furosemida em bolos ou furosemida em infusão contínua, contanto que façam. E às vezes a infusão contínua deixa todo mundo mais tranquilo. Tá lá na bombinha, ninguém sofre. E você garante que a furosemida está entrando. Joia? Então, quanto de furosemida que eu dou? 2 vezes e meia a dose VO que o paciente está tomando. Em bolos ou em bic, tanto faz, contanto que faça. Aqui é do New England de uma sugestão de como escalonar, como ir subindo a dose de furosemida em miligrama a hora em bomba de fusão. Jóia. E aí, então, é como a gente dá, só que aí posso ter alguns mecanismos que vão atrapalhar a minha furosemida a agir. Mecanismos de resistência à furosemida. Então, como eu falei, o sal que não é absorvido na alça de Henle vai chegar no túbulo distal, e o túbulo distal vai aumentar a reabsorção de sal, de NaCl. E aí o meu túbulo hipertrofia. Então, aqui é um túbulo, uma célula tubular distal de um paciente com alta dieta de sal, então você vê poucas vesículas, e aqui um paciente tomador de furosemida, como a célula fica maior e cheia de vesícula para absorver o sal que está chegando mais para ele. Então, como é que a gente faz quando a gente acha que eu estou tendo esse mecanismo de resistência à furosemida porque eu tenho outras áreas do meu néfron reabsorvendo sal? Eu vou bloqueando essas outras áreas. Então, se eu acho que é meu túbulo distal, eu vou usar um diurético tiazídico. Esse estudo aqui, o Clortic, publicado no jornal europeu aqui recentemente, eles avaliaram isso, pegaram pacientes que estavam tomando furosemida, associaram hidroclorotiazida contra placebo, e aqueles pacientes, então, que passaram a tomar o hidroclorotiazida tiveram uma maior perda de peso, um maior desinchalamento, uma descongestão mais eficiente quando eu associei a hidroclorotiazida. Outro lugar que eu posso bloquear é o túbulo coletor com os análogos dos antagonistas dos mineralocorticoides, a espironolactona é o que a gente tem mais disponível. Esse estudo aqui avaliou, é um estudo pequenininho, pegou 47 pacientes e aí deu
para aqueles que estavam com resistência à furosemida, altas doses de espiro, então 100 miligramas, 200 miligramas, e aí o que a gente viu é que esses pacientes que receberam furosemida e espiro conseguiram aumentar a diurese e a descongestão. Aqui é especialmente interessante para aquele paciente que está fazendo hipocalemia, né? Então, o paciente está fazendo uma baita de uma hipocalemia. Pô, por que eu não dou uma espiro para o paciente, aumenta a diurese e tento consertar um pouquinho a hipocalemia? Então, ótimo, pode ser útil. Apesar de, é uma crítica que esse estudo é pequenininho, né? 40 pacientes só. Outro lugar que eu posso bloquear é o túbulo proximal. Então, eu tenho a acetazolamida, que é um inibidor da anidrase carbônica. Ela é considerada um diurético fraco, porque o que o sódio que eu não absorvo aqui, eu absorvo no resto dos néfrons. Mas se eu já estou com as coisas bloqueadas, talvez ele haja, sim, tem uma função interessante. E aí a gente tem o Advor, que foi um estudo também recente, publicado no New England, que avaliou pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca, BNP elevado, e aí o paciente estava tomando furosemida, um grupo recebeu furosemida e placebo, um grupo recebeu furosemida e acetazolamida, e a gente viu que os pacientes que receberam acetazolamida tiveram, com relevância estatística, uma maior descongestão. Nesse estudo foi furo e acetazolamida, não usaram nem espiro nem hidrocloro. Mas uma outra uso especial, paciente que está tomando furosemida e está fazendo muita alcalose metabólica por causa daquela troca do H+ no túbulo distal. A acetazolamida é um aumento de excreção de base. Então, talvez nesse paciente seja legal associar acetazolamida. Naquele que está fazendo hipocalemia, eu associo ao espiro. Naquele que não está fazendo nenhum nem outro, eu quero aumentar a diurese, eu associo a hidroclorotiazida. Então, eu faço bloqueios sequenciais conforme o paciente está precisando. E as novidadinhas? A gente tem os SGLT2, as glifosinas. O Impulse Trial foi um estudo com EMPA, pegou 530 pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, independente se diabetes ou não, e um grupo recebeu 10 miligramas de EMPA, um grupo recebeu placebo. Aqui até taxa de filtração glomerular até 20. E o que a gente viu que aqueles pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, que internavam no hospital e começava a EMPA, tiveram menos mortalidade, tiveram menos eventos depois de insuficiência cardíaca e tiveram menos lesão renal aguda. Então, é um paciente que talvez valha a pena eu entrar com uma glifosina independente dele ter diabetes ou não. Falei, então, aqui de coisas que funcionam. Agora eu vou falar algumas coisas que não funcionaram no manejo da síndrome cardiorrenal. O tolvaptan. A gente falou que o ADH é importante em reabsorção de água. Se eu bloquear o ADH, será que eu melhoraria a minha síndrome cardiorrenal? Estudo enorme, né? Aquele da espironolactona era 50 pacientes, esse aqui tem 2.000 em cada braço. Deu tolvaptan e placebo para tentar manejar a insuficiência cardíaca. O triste é que não fez diferença em mortalidade ou melhora da insuficiência cardíaca, então a gente não usa tolvaptan em insuficiência cardíaca. Neste outro estudo, a gente fez um BNP recombinante. O BNP aumenta a taxa de filtração glomerular, aumenta na natriurese, por que eu não dou BNP para o meu paciente? A ideia é boa, pena que não fez também diferença em desfecho, então a gente não dá nem dose baixa de dopamina, nem BNP recombinante para os nossos pacientes para tratar insuficiência cardíaca. E a salina hipertônica? Aí dá um momento Nazaré, salina hipertônica, mas o objetivo do meu tratamento da síndrome cardiorrenal é tirar água e sal. Eu vou dar água e sal para o cara? Pois é. Qual que é o racional da salina hipertônica? É eu, com a salina hipertônica, puxar o líquido que está no edema, que está na batatinha da perna do paciente, para o vaso, para aí eu conseguir entrar no rim e excretar. Outra coisa é tentar antagonizar o efeito Bracken. Então, eu faço a furosemida e dou sal, aí o rim se confunde. Calma, eu estou desidratado, eu não estou, e não tem essa hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aumentar o fluxo renal. Como é que foi feita a salina hipertônica nos estudos? Eu vou fazer a furosemida, eu faço 150 ml de salina hipertônica em 30 minutos junto com a furosemida. Nesse pequeno estudo aqui, então, aquelas pacientes recebendo furo, quanto que estavam urinando antes da salina hipertônica e depois da salina hipertônica, mostrando que aumentaram a diurese quando fizeram a salina hipertônica junto com a furo e como eles conseguiram perder mais peso. Os estudos são pequenos,
tem o claro risco de fazer hipernatremia, né, de eu ficar fazendo ou piorar ou atrapalhar essa questão da hipervolemia do paciente. Então, são situações, acho que muito pontuais para usar salina hipertônica. Ah, não consigo fazer, quero fazer uma dose de diurético agora, que o paciente urine, que eu não tenho uma diálise agora de urgência, ou o paciente não pode dialisar, não sei por que motivo. Então, é um jeito de tentar aumentar, que tem alguns riscos associados. Eu confesso que tenho medinho. Tá, e aí muitas das vezes vão chamar a gente para dialisar, né? Então vamos ver qual que é o impacto, quais são, como é que a gente vai argumentar sobre diálise na síndrome cardiorrenal com um colega cardiologista, com um colega intensivista. Para quem quiser, eu vou passar rapidinho, tem essa aula também só sobre ultrafiltração em ciência cardíaca no Congresso do Ronco, muito interessante também. E essa aqui eu apresentei já do transplante, né? Na FJC tem esses landmarks, tá? Eles fazem linhas do tempo contando dos principais estudos que decidiram as condutas. Então, em síndrome cardiorrenal e diálise, a gente tem 3 grandes estudos. O UNLOAD, o CARES e o AVOID-HF. Vou contar essa história para vocês. O UNLOAD é o primeiro estudo. Ele pegou 200 pacientes, um grupo com insuficiência cardíaca, síndrome cardiorrenal, um grupo ia direto para fazer o F, então passava catéter e diálise, e um grupo a gente tentava tacar ali diurético. Esse foi um estudo que teve um patrocínio, não tem problema nenhum, de indústria farmacêutica, e o que a gente viu foi que os pacientes que fizeram o F, chegaram, passaram catéter e dialisaram, tiveram uma maior perda de peso e menor rehospitalização. Então, foi um estudo que foi positivo, da UF melhor que o diurético. Qual foi a crítica a esse estudo? Os pacientes do grupo diurético receberam 1 a 1,5 a dose oral EV, que a gente já tinha visto no 12, que não é uma dose suficiente. A gente deveria dar mais diurético. E se o paciente não urinava com essa dose, eles não aumentavam a dose de diurético. Enquanto que a UF, se o paciente aguentava, os pacientes estavam inchados, eles iam aumentando, ou se não aguentavam, eles diminuíam. Então, foi um estudo que mostrou que a UF foi melhor do que o diurético, mas deu o diurético mal, de maneira não adequada. Depois teve o CARES. O CARES foi um estudo publicado no New England. Ele foi conduzido pelo National Heart, Lung and Blood Institute, que é um instituto americano independente. Receberam as coisas da indústria farmacêutica, mas não falaram, ó, a gente está independente. Juntaram 188 pacientes com o mesmo desenho. Um grupo do síndrome cardiorrenal já ia e recebia o F, outro grupo recebia diurético. Só que aqui recebeu dose de verdade de diurético, se o paciente não urinava, eles iam aumentando o diurético. E o grupo de UF, não. O grupo de UF ficava com uma UF fixa. Qual foi o desfecho do estudo? A perda de líquido, a descongestão entre os 2 pacientes foi igual. No grupo que recebeu o F, a gente teve piora de função renal, quando fez só o F. E aí a gente se pergunta, né? Será que isso é ruim? Não sei. Mas que aqui tanto faz, tanto fez dar diurético e fazer o F se eu dou diurético direito, certo? E aí saiu um terceiro estudo, que é o AVOID-HF, mais recente. Esse estudo é um estudo que era patrocinado pela Baxter, em que os pacientes iriam fazer a UF com o Aquadex FlexFlow, que era uma máquina nova que eles inventaram. Essa máquina, na época desse estudo, né, os caras fizeram bastante lobby. Há uns 2 anos atrás, fizeram lobby aqui no Brasil de novo sobre tentar comercializá-la. Então, acho que foi legal comentar, assim, vocês saberem da existência dela. Ela é muito irada, assim, a ideia. Uma máquina pequenininha, portátil, que só faz o F. Então, é fácil de levar para cima e para baixo. Tem o filtrinho pequenininho. O objetivo dela é só fazer o F, pode fazer até o F prolongado aqui, ó, mais do que 8 pacientes, mais do que 8 horas. E aí, o que é mais legal dela? Como não tem que ficar dando muito fluxo para fazer limpeza, é só o F, então não precisa dar tanto fluxo. Eu posso pegar um acesso de calibre menor. Então, poderia até pegar uma braquial, fazer tipo uma pique, assim. Então, você imagina a ideia. A gente chega com insuficiência cardíaca descompensada, pega um acesso aqui no braço, liga ali na maquininha, vai fazendo o F e vai de alta. Então, a ideia é genial, muito legal. Qual que é o problema?
O Avoid HF quis pegar, falou assim, não, a gente vai provar que vai dar certo, eu vou juntar 810 pacientes, era o objetivo inicial do estudo. O estudo foi interrompido com 224 pacientes, segundo os autores, por dificuldade de recrutar paciente com insuficiência cardíaca cardiorrenal. Aí ficou aquela coisa, né? É difícil, não estamos falando de vasculite ANCA, não, estamos falando de cardiorrenal. Não é uma coisa tão rara assim. E até aquele momento em que o estudo foi interrompido por dificuldade de recrutar paciente, não estava tendo benefício da UF comparada com o diurético, e os pacientes que estavam recebendo a UF estavam tendo mais efeito colateral, de sangramento e infecção associada a catéter. E ficou aquela assim, eles interromperam o estudo porque estavam com dificuldade de recrutar, mas até agora não estava adiantando muita coisa. Então, se cobrarem a gente, assim, não, mas a gente vai ter que fazer o F bem precoce. O que a gente sabe hoje, à luz das evidências que a gente tem hoje, que se o paciente está respondendo bem a diurético, não tem por que eu partir para o F. Se o paciente não respondeu ao diurético, aumenta o diurético. Faça o bloqueio sequencial do hidrocloro, do espírito, do acetazolamida, tente fazer o paciente urinar mais. Se o paciente não está urinando realmente, apesar do meu esforço com o diurético, ou o paciente de fato está piorando função renal e tem indicação de diálise, aí sim eu dialiso, mas não tem por que passar o carro na frente dos bois. Certo? E aí, para acabar, espero não ter falado muito, já falei, né? Só um bônus de dispositivos cardíacos, porque talvez a gente vá olhar, vai se deparar alguma vez ou outra na nossa vida. A gente tem alguns dispositivos, então a gente tem o balão intra-aórtico, a gente tem o Impella, tem o Tandem Heart, tem a ECMO, que eu não vou falar, tem gente muito melhor do que eu para falar de ECMO, de todos, mas da ECMO é um assunto toda a parte, e tem uns dispositivos que são definitivos. Então, o balão aórtico e o Impella são dispositivos temporários que o paciente em terapia intensiva pode estar usando. Comentando do balão intra-aórtico, só porque às vezes a gente bate lá o olho e o paciente está usando, né? O balão intra-aórtico cateterizado pela veia femoral é um balãozinho que incha e expande, incha e desincha, né? Incha e desincha. Na diástole, ele infla, desculpa. Então você aumenta a pressão diastólica, você melhora a perfusão coronária, na hora que você melhora a diástole, você aumenta a pré-carga. E aí, na hora que o coração vai bater, ele desincha, faz uma pressão negativa e melhora a fração de ejeção, não sei se pode falar assim, do meu batimento cardíaco. Procurei, não achei nenhum estudo que mostrava benefício em lesão renal aguda, em insuficiência renal do paciente usando balão aórtico contra não usando. E aí você tem o Impella. O Impella é um dispositivo mais chique, é uma coisa que não é amplamente disponível, mas talvez cada vez mais a gente veja, a gente é residente da escola, a gente é diferenciado. Como é que ele é? Ele funciona uma veia femoral, ele é um motorzinho, ele absorve, ele pega o sangue aqui no ventrículo e joga lá direto na hora. Então, é uma bombinha intracardíaca auxiliar para melhorar a perfusão, para melhorar o bombeamento de sangue. Essas imagens aqui eu peguei do YouTube, de um vídeo do YouTube de propaganda do Impella. Daí, durante a propaganda, ele fala: aumenta a perfusão dos órgãos e protege o rim de lesão renal aguda. De fato, tem estudo associando o Impella, eles pegaram pacientes, sendo um estudo centro único, com 230 pacientes que iriam passar por um cateterismo cardíaco de alto risco, então paciente que ia fazer bastante contraste, paciente que estava com insuficiência cardíaca. E aí pegaram o grupo controle e um paciente fez o cateterismo usando o Impella. E aí, nos pacientes que usaram Impella, a gente teve uma importante menor incidência de lesão renal aguda e menor incidência de diálise naqueles pacientes que fizeram cateterismo numa situação de alto risco como dispositivo de melhora de cardíaco implantado. Então, a saber. E aí existem os dispositivos que são definitivos. O Impella e o balão intra-aórtico fica cateterizado e em terapia intensiva uma hora vai sair. E talvez a gente veja mais pacientes que vão estar usando dispositivos definitivos de bombeamento cardíaco. Então, tem esse aqui, o HeartMate,
uma maquininha que ele puxa o sangue aqui embaixo do ventrículo e joga lá direto na hora. O que é relevante talvez a gente como nefrologista tenha que ter um conhecimento é que pegaram e fizeram estudo retrospectivo de pacientes em diálise que foram implantar esses dispositivos definitivos. O grupo controle eram 260, os em diálise 155. A sobrevivência do grupo em diálise foi 18%, contra o grupo controle de 63%. A morte durante a hospitalização foi de 51%. E a sobrevida média foi de 16 dias, com risco relativo de 36 vezes mais. Então, até um pouco tempo, eu vi que isso depois mudou. Esses dispositivos cardíacos eram contraindicados em pacientes com doença renal crônica dialítica. Hoje não é mais uma contraindicação formal, mas é a saber que se forem discutir com o nosso paciente, ele é dialítico, eu quero colocar isso. Olha, a chance de mortalidade é muito alta. Então, vamos pensar outra estratégia, avaliação ou alguma outra coisa. Então, a saber, nossos pacientes não vão bem com esses dispositivos. Diálise peritoneal, achei pouca coisa em agudo, assim, na insuficiência cardíaca aguda. É um método de tirar volume mais gentil em paciente com fração de ejeção reduzida, paciente com pressão mais baixa. Talvez seja um modo de descongestão mais sutil, mas não encontrei muita coisa em literatura comparando desfechos, tá? E aí, resumão final, você que está lavando louça nessa noite fria, está com a mão congelando, que nem a minha tá, que eu lavei louça agora há pouco. Os take-home messages, o resumão final, então, para levar para casa. A insuficiência cardíaca e a síndrome cardiorrenal tem grande impacto em morbidade e econômico. Nosso principal objetivo é tentar minimizar a reinternação, é o paciente ir embora sequinho e não voltar. A síndrome cardiorrenal tem uma etiologia multifatorial interdependente. Então, tem falha de bomba. Isso vai fazer venocongestão e hiperativação adrenérgica. O meu rim vai olhar, achar que eu estou desidratado, aumentar a recaptação de água e sal. E aí, por ter muita venocongestão, a gente tem incidências iguais de síndrome cardiorrenal em paciente com IC de fração reduzida comparado com de redução normal. Como é que eu avalio meu paciente? Beira-leito, edema, peso diário, balanço hídrico, mas também posso usar ultrassom beira-leito, ultrassom Vexus, fazer a BIA do paciente PVC em terapia intensiva. O BNP e a troponina servem, mas cuidado, conforme a taxa de filtração glomerular cai, esses valores aumentam por redução de clearance. A creatinina piorar é ruim? Cara, os estudos mostram que pacientes que pioram creatinina são aqueles que se deshospitalizam, vão de alta mais rápido e melhor. Então, talvez ela só esteja diluída. Os biomarcadores de injúria tubular são promissores, mas ainda não de uso normalmente nesses casos. Como é que eu trato a síndrome cardiorrenal? Furo, quanto de furo? 2,5 vezes a dose viral que o paciente estava tomando EV e vou aumentando, titulando. Lembrar que a furosemida tem a questão de absorção, principalmente edema de alça, precisa ser secretado no tubo proximal e AINES e ureia atrapalham. O furosemida precisa de uma dose de ação para fazer efeito. Tem uma dose que a partir daqui não vai fazer mais efeito. Existe o fenômeno de frenagem, que depois da furosemida eu aumento a excreção de sódio, e aí eu tenho hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e aumento a absorção de sódio, e aí eu posso ficar no 0 a 0. Tanto faz fazer a furo em bolos ou em contínuo, contanto que façam, que você garanta que essas de bolas vão fazer. E aí eu posso fazer o sódio urinário pós-furo como um marcador de resposta. Tem até uma sugestão de equação para ver quanto que o paciente vai ter de diurese após. Se eu estou dando furo e não está dando certo, eu estou aumentando e não está dando certo, eu posso tentar fazer um bloqueio sequencial, com hidroclorotiazida, com espironolactona, com acetazolamida, pesando aqui qual que é o efeito colateral da furo que está acontecendo e que eu posso eventualmente corrigir. Está com hipocalemia? Está com alcalose metabólica? As glifosinas mostraram sim um efeito positivo também de começar uma glifosina no paciente com taxa de filtração glomerular maior do que 20 em insuficiência cardíaca. Quem que não funcionou? Análogo do BNP e Vaptan.
E existe o polêmico salgadão, a saber, situações, na minha opinião, isso é a minha opinião, muito selecionadas. E aí, faço o F ou insisto ou dou diurético para o meu paciente com síndrome cardiorrenal? Temos 3 grandes estudos. Unload foi pró-UF, mas foi um estudo que usou o diurético mal, né? Não deu doses de verdade de diurético. O CARES, um estudo independente, não houve diferença entre dar furosemida e fazer o F, contanto que eu dê furosemida de maneira adequada. E o AVOID-HF, um terceiro estudo, foi interrompido precocemente enquanto não estava mostrando resultado. Então, não há por que passar o carro na frente dos bois, tenta o diurético, aumenta a dose, bloqueio sequencial. O diurético realmente não está funcionando, o paciente está evoluindo para piora de função renal, indicação de diálise, aí sim diálise. E, a saber, talvez cada vez mais a gente veja dispositivos cardíacos, a gente olha lá numa UTI, o cara fala, o paciente está usando Impella. Não, eu sei o que é, conheço, melhora desfecho do paciente com vai fazer cateterismo de alto risco. Então, coisas diferentes para a gente, quando chegar na casinha dos outros para dar nossa opinião, a gente está bem respaldado. É isso, falei muito, valeu, obrigado. Nada de falou muito, foi mais uma vez fantástico. Sua didática não existe, slides maravilhosos. E ainda finalizando aí com a arte, né? Obrigada, Davi, mais uma vez.